Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça de que o amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui para mais um diário de bordo da Ascensão. Eu te incentivo a você checar os vídeos anteriores, que vai ser de imensa ajuda no seu processo ascensional, caso você decidiu o trilhar após um acordar espiritual. Hoje, como eu já havia dito no último diário de bordo, eu venho trazer mais um insight, mais informações, digamos, privilegiadas que pode te dar uma visão mais ampliada, maior do processo ascensional com todos os seus assuntos que os são pertinentes. Hoje eu venho falar sobre a localização geográfica do plano espiritual, com as suas muitas camadas de existência e correspondente bandas de frequência ou consciência. A primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é a pergunta: existe como determinar a localização geográfica do plano espiritual? Porque muitas vezes eu mesmo aqui eu digo no canal de que todas as dimensões, por assim dizer, pelo menos vamos começar assim dizendo, aquelas que formam o nosso sistema planetário Terra, elas estão empacotadas, elas estão empilhadas uma em cima da outra, ou elas estão interligadas, ou elas estão sobrepostas umas sobre as outras. Isso sem contar com as linhas paralelas do plano físico, que estão todas convivendo no mesmo espaço físico aqui, mas em frequências diferentes que para a maioria das pessoas então se tornam imperceptíveis. Você tem que ser um sensitivo, às vezes nem mesmo sendo um médium, às vezes você consegue perceber versões ligeiramente alteradas desta linha oficial da Terra que nós estamos. Então surge a pergunta: tá, Charlie, todas as dimensões estão empacotadas, estão empilhadas uma em cima das outras. Mas em termos de medição, se a gente pudesse dar uma distância, em termos de relação com o plano físico, aonde que seria mais ou menos essas dimensões, que é o que nós chamamos de mundo espiritual, com as suas muitas moradas, como diria Jesus Cristo? É isso que esse vídeo de hoje se propõe a responder. E a gente vai partir do seguinte princípio, tá, pessoal? Como em cima, também embaixo. Como dentro, também fora. E o segundo princípio aqui desse vídeo é que tudo no mundo físico, tudo que pode ser apreendido, ou seja, pode ser aprendido sobre o mundo físico, a sua formação e estrutura nada mais é do que uma cópia limitada, e dentro dessa limitação, mesmo assim muito perfeita, de realidades não observáveis, de realidades que podem ser não observáveis por serem invisíveis, literalmente, ou ainda até físicas, mas nós não atingirmos aquela banda, aquele espectro de luz, não conseguimos apreender através do olhar aquela banda de luz, então para nós é como se fossem invisíveis, ou até mesmo por serem imateriais. Então vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho de meteorologia aqui, tá? O estudo do clima. Porque já que eu falei que nós vamos usar como base o que nós sabemos do planeta fisicamente para determinar então o equivalente espiritual, então a gente precisa trabalhar com a meteorologia. Ô, palavrinha difícil para mim em português. E a meteorologia, ela tem uma área dela que vai falar sobre as camadas da atmosfera. E nós temos algumas camadas da atmosfera, partindo aqui, né, do ponto zero, tá? Aqui da crosta terrestre, aqui da superfície, subindo em direção ao espaço sideral. Então a meteorologia vai falar sobre a troposfera, ela vai falar sobre a tropopausa, tá? Ela vai falar sobre a estratosfera, e dentro da estratosfera nós vamos ter ali a ozonosfera. Ela vai falar também sobre a ionosfera e a exosfera.
Então, por exemplo, quando um foguete da NASA ou da SpaceX, do Elon Musk, cruza a atmosfera, o ar em direção ao espaço sideral, esse foguete vai atravessar todas essas linhas, essas camadas de ar, essas camadas da atmosfera, até entrar no espaço sideral, até entrar fora, tá? Para fora da atmosfera que protege o planeta. Então vamos lá, vamos falar, tá, sobre a troposfera e o equivalente espiritual dela. Qual seria a localização do mundo espiritual que se sobrepõe ou está inserida dentro da troposfera, por assim dizer. A troposfera, pessoal, é a primeira camada em contato com a superfície terrestre, e é onde a maioria dos fenômenos meteorológicos vão acontecer, quer dizer, vão não, onde eles acontecem, tá? E é a camada mais densa de todas as camadas da atmosfera física. Ela vai ser menos espessa nos polos do planeta, tá? Polo norte e polo sul. Ali ela vai se estender de 7 a 9 quilômetros de altura, vamos assim dizer. E ela é mais espessa aqui na linha do Equador, tá? De 17 a 19 quilômetros, tá? E aí, dentro da troposfera, nós vamos ter uma camada, não adjacente, mas a parte superior da troposfera, antes de a gente mudar de camada, para uma camada superior da atmosfera, é chamada de tropopausa. É uma camada muito estreitinha, tá? Que vai separar a troposfera da estratosfera. E aí essa camada tem de 3 a 5 quilômetros de espessura. E na tropopausa, que é a última densidade da troposfera, antes de a gente entrar na estratosfera, a gente tem ali a isotermia, tá? É onde a temperatura ela permanece constante na vertical, ok? E aí o que é interessante? Na tropopausa, na região do Equador, ali a temperatura vai ser entre menos 80 e menos 90 graus, e na latitude de 45 graus vai ser igual a menos 55 graus, e nos polos menos 40 graus. Então, resumindo, nós temos a troposfera, ela começa daqui, logo que a gente sai, o ar, logo que ele sai daqui da crosta terrestre, e sobe, né, até 19 quilômetros de altura, né, se a gente estiver considerando ela do ponto do Equador. Ela meio que ela afunila nos polos. E aí a camada mais alta dessa troposfera é a tropopausa, que é a densidade de transição entre a troposfera e a estratosfera. Então, qual que é o equivalente espiritual? Aonde se encontra, por exemplo, um umbral grosso, que a gente fala tanto? O umbral grosso, tá, gente, é a troposfera. É basicamente a troposfera inteira, vamos dizer, ok? Então, assim, o umbral, como a gente fala, a gente está basicamente aqui no nosso ar, nesse ar, até 19 quilômetros de altura. Então, é aqui que estão os espíritos mais trevosos, tá? Aqueles que ao desencarnarem, por desencarnarem tão presos à materialidade, por terem feito tantos crimes, por terem feito tantas coisas horrendas enquanto encarnados, ficam presos. Então, em outras palavras, se você for uma pessoa horrível, uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa terrível, o que quer que seja, você nem consegue escapar da gravidade do planeta físico. Você está sem o corpo físico, tá? Mas a gravidade continua a imperar, por assim dizer, mesmo no plano espiritual. Então você vai ficar numa densidade de existência invisível aos olhos de quem está no físico, que é muito próxima ainda do plano físico. E essa densidade é o que, em termos materiais, né, quando a gente estuda a atmosfera, a gente chama da troposfera. Então, gente, todos os espíritos horríveis estão aqui, tá? De 7 km a 19 km de altura. Então, veja bem, o plano físico está logo abaixo do umbral grosso. O umbral grosso está logo acima de nós. É por isso que há tantos obsessores, há tantas pessoas obsidiadas, há tanta, às vezes, coisa ruim que pode atacar a gente.
E daí a gente precisa se proteger espiritualmente. O umbral grosso, ele começou a ser esvaziado, tá? Ele começou a ser esvaziado recentemente. Mais de 1 bilhão de espíritos que estavam lá foram exilados para outros planetas, tá? Porque não dava mais para ficar com essa camada de energia densa sobre quem está vindo encarnar no físico. Então, assim, ele ainda ocupa todo esse espaço da troposfera, mas ele está mais vazio. Então, isso vai ter um efeito na troposfera física também. Ela vai ficar menos densa, apesar de ela ainda assim ser a camada mais densa de todas as camadas da atmosfera física, ok? E aí, a tropopausa, que é de 3 a 5 quilômetros de espessura, que aí seria mais ou menos ali de 14 a 19 quilômetros de altura, tá? Da troposfera, é o que a gente chama de umbral médio. Então, são espíritos, digamos, menos horrendos, tá? Não é aqueles, sabe, que fizeram genocídio, destruição em massa, tá? Então eles vão para o umbral médio, essa camada de transição, tá? Para a estratosfera, tá? Então às vezes pessoas que se suicidaram, tá? Às vezes podem acabar indo para o umbral médio, que é a tropopausa. É a última, é a parte mais alta do umbral antes de a gente adentrar para a próxima camada da atmosfera, que também tem o seu equivalente espiritual. E é interessante que é ali na tropopausa que a gente tem a isotermia, que é meio uma... a gente vê que em termos da meteorologia, a temperatura permanece constante. O que também é interessante em pensar no equivalente de densidade de existência que está ali, que é o umbral médio. São espíritos que, obviamente, estão super desequilibrados ainda, mas se a gente for comparar eles com os espíritos que estão nos quilômetros abaixo da troposfera, que é o umbral grosso, esses que estão na tropopausa são muito mais equilibrados em relação aos que estão embaixo, tá? Os que estão embaixo estão totalmente perdidos na sua escuridão, perdidos na sua não realização de Deus. Geralmente quem está no umbral grosso não quer mudar, tá? Eles tem todo tipo de coisa, gente, no umbral grosso. Tem escola de obsessores, tem escola de magia negra, tem todo tipo de coisa, tá? Então, resumindo, a primeira camada atmosfera do plano físico, que é a troposfera, com a sua camada superior, de densidade superior, que é a tropopausa, abriga, respectivamente, o umbral grosso e o umbral médio, tá bom? E geralmente é pelas camadas mais finas do umbral grosso, que também é onde a troposfera é mais fina, que é ali nos polos de 7 a 9 quilômetros, que é por onde aqueles que fazem os resgates no umbral grosso adentram, quando algum espírito que está lá não quer mais ficar naquela condição e quer retornar ao eu eterno, porque é mais fina. Geralmente menos espíritos trevosos ficam ali, tá? Então é o ponto de entrada. Então os espíritos da luz entram pelos polos, onde o umbral é mais fino, porque a troposfera, que é o equivalente físico dele, é mais fina também, para poder ajudar. Eles são menos percebidos adentrando por ali. Muito bem, vamos falar da camada acima, que é a estratosfera, tá? A estratosfera, ela vai, então, aí até 70 quilômetros de altitude. Então, ela começa ali de 19 quilômetros de altitude, onde termina a troposfera com a tropopausa, e vai até 70 quilômetros de altitude. É aqui que é o plano astral médio, tá, gente? O plano astral médio é aqui. É aqui que retornam um número considerável de espíritos, é para onde eles retornam após desencarnar. Então eles não vão nem para o umbral grosso, nem para o umbral médio, tá? Então você retorna ali para o meio do sistema planetário, tá? E na ozonosfera, tá dentro da estratosfera, nós temos uma região, tá?
que é formada pela camada de ozônio, tá? Entre 25 a 35 quilômetros, tá? É ali que fica a camada de ozônio. E é nesta camada de ozônio, tá, que nós vamos encontrar algumas colônias espirituais espalhadas pelo mundo, tá? Então, a maioria das pessoas vai retornar para essas colônias espirituais que estão ali no espaço que é equivalente em termos físicos da ozonosfera, tá? Então, é a partir da ozonosfera que a gente começa a encontrar algumas colônias espirituais, tá? Os quilômetros abaixo da ozonosfera, que ainda faz parte da estratosfera, a gente já tem alguns postos de resgate de pessoas que estão ali na tropopausa, logo abaixo, mas ainda é um espaço, digamos, bem deserto, por assim dizer, mesmo estando na estratosfera, tá? E aí, como eu disse, né, na estratosfera vai ter a concentração de ozônio, tá? Por quê? Porque olha o que acontece, na estratosfera, em termos físicos, tá, pessoal, já começa a ter início a difusão ou a dispersão da luz solar, tá? Então aqui na estratosfera a gente já começa a perceber a luz solar que vem do Sol, ok? Então é muito interessante isso, porque é da estratosfera que a luz começa a brilhar mesmo sobre o planeta físico. Então faz sentido que seja nessa mesma camada onde a gente começa a receber a luz, onde a luz solar começa a ser perceptível, que também tenha equivalentemente espiritualmente os primeiros focos de luz no plano espiritual, que são essas colônias espirituais, tá? Então a estratosfera é o plano astral médio, tá? E a gente só vai conseguir observar colônias espirituais ali na camada da estratosfera onde está a ozonosfera. E aí alguns livros vão falar que a estratosfera tem 55 até 55 km de altura, 65, varia dependendo da medição, mas até 70 km de altitude. Então a maioria das pessoas que foram boas no planeta, mas que ainda não está pronta para sair da roda reencarnatória, tá? São pessoas assim, ligeiramente boas. Tem uma energia, uma faixa vibratória mínima, para não ir nem para o umbral e nem para o umbral grosso. Então retornam aí para as colônias espirituais na estratosfera, tá? Na estratosfera, na ionosfera, nós vamos ter, por exemplo, colônias aqui no Brasil, tá? Colônias como Aragote, Astrólabos, que na divisa do nordeste do Brasil, tá? Com Guiana Francesa, Guiana Inglesa, ok? Por exemplo, a nosso lar já está na ionosfera, mas as outras muitas colônias, que principalmente no espiritismo se fala, que tem aqui no Brasil tem várias colônias espirituais, estão todas na ozonosfera. Nosso lar é uma apenas de 3 colônias no Brasil que já estão na ionosfera, tá? Que aí já seria o plano astral alto, o começo dele, tá? Mesmo a nosso lar está no começo do plano astral alto, certo? E aí, olha que interessante, nós temos a ionosfera, que vai de 400 a 500 quilômetros de altura. É a camada mais elevada da nossa atmosfera e é aqui que tem início a filtragem seletiva da radiação solar, tá? E na primeira densidade da ionosfera, que é praticamente separando, né, ali a estratosfera da ionosfera, a gente tem, por exemplo, a colônia espiritual Nosso Lar, que fica acima do Rio de Janeiro, tá? Então, a Nosso Lar está ali na transição entre quinta e sexta dimensão, tá? Aí da Nosso Lar a gente vai ter para cima mais 500 quilômetros de altura e nesse espaço vai estar a sexta dimensão, tá? E aí, olha que interessante, é uma camada eletrizada, né? A ionosfera é uma ótima condutora de eletricidade, tá? E tem também a reflexão de onda de rádio ali. É engraçado que a sexta dimensão ela vai ser vazia por boa parte, tá?
Ela tem ali algumas colônias no início dela, como é nosso lar, e ela é bem vazia. E lá, na última densidade dela, antes de entrar na exosfera, a gente tem o nível crístico, que é onde está a maioria dos mestres ascensionados. Então, a maioria dos mestres ascensionados, eles vivem na densidade final, que é equivalente à densidade física final da camada da atmosfera que nós chamamos de ionosfera. É para onde muitos de vocês, quando terminarem de ascender, irão, ok? E aí nós temos a exosfera, que é a 7ª e última dimensão do nosso sistema planetário. Tá? Na verdade, a exosfera é o equivalente físico da 7ª e última dimensão de consciência e de morada dentro do nosso sistema planetário. Tá? Então, essa é a camada externa que vai se confundir gradualmente com o espaço interplanetário. Então aqui ela não tem, tá, um efeito direto de filtragem seletiva sobre a radiação solar, tá? E aí a parte inferior da exosfera é, né, em torno aí de 500 quilômetros, tá, acima da superfície terrestre. E ela vai se estender verticalmente até 1000 quilômetros de altitude. Então, é aqui na exosfera que a gente vai ter seres como o Buda Gautama, quando o Sanat-Kumara vem visitar também aqui, tá? É aqui, por exemplo, que a gente vai ter as que têm permissão, várias naves extraterrestres, tá? Onde você vai ter o comando do Arcanjo Metatron, naves dele aqui, tá? É aqui que nós vamos ter, por exemplo, mestres como Saint-Germain, né? Que virou o novo Matcha Chohan, Lady Portia, Sananda, né? Mãe Maria, vão estar aqui na exosfera. Kuan Yin, tá? Katumi, certo? Eles já vão estar aqui. Aí na exosfera eles podem estar em qualquer densidade dentro da exosfera, tá? Outros mestres como Hilarion, como Lanto, como Ra, quem mais que nós temos? Como o próprio El Morya, né? Eles ainda vão estar aqui na ionosfera, mas na última camada da ionosfera, até por causa das designações que eles têm. Então, gente, repetindo, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 camadas na nossa atmosfera física. E cada uma das 5 camadas, mais uma densidade dentro dessas 5 camadas, tem os seus equivalentes espirituais, ou que são a localização de espaços de existência dentro do mundo espiritual da Terra, tá? Então a troposfera é todo o umbral, o equivalente dela é todo o umbral. Aí a última densidade dela, que é a tropopausa, é o umbral médio, tá? A estratosfera é o plano astral médio. E aí dentro da estratosfera, na ozonosfera, a gente já vai ter algumas colônias espirituais. E aí a ionosfera, tá? É o plano astral alto, na sua primeira densidade ali, que é a 6ª dimensão, tá? A gente vai ter algumas colônias, como a nosso lar. Aí depois ela é praticamente toda vazia, ela é um grande mar azul, por assim dizer. E aí na última densidade da ionosfera, onde está o nível crístico, os mestres ascensionados. E na exosfera, a 7ª dimensão, a maior camada do nosso sistema planetário, nós vamos ter os Kumaras, vamos ter o atual Logos planetário, nós vamos ter o departamento do Cristo personificado e os mestres ascensionados mais elevados. Lembrando-se que outros mestres ascensionados também elevados escolhem ficar na última densidade entre a 6ª e a 7ª por causa do tipo de trabalho que realizam. Então, em resumo, a gente poderia chamar a troposfera de 4ª dimensão, tá? Por isso que muita gente fica fazendo viagem astral na 4ª dimensão, às vezes está fazendo viagem dentro do astral grosso, né? Dentro do umbral grosso e nem sabe. Então a troposfera seria equivalente à 4ª dimensão, pegando um pouco da 3ª dimensão e a 4ª, né? Estratosfera a 5ª dimensão, tá? Ionosfera a 6ª dimensão, exosfera a 7ª dimensão.
dimensão. Então, em resumo, dá para a gente ter uma ideia em termos geográficos de onde está as várias moradas que Jesus se referiu dentro do sistema planetário? Dá, como eu acabei de fazer agora. Se eu não me engano, acho que são em livros que foram psicografados pelo Chico e livros assim cuja autoria é do espírito André Luiz, ele fala mesmo, né, de uma verticalidade, certo? Tem um certo livro que ele fala de buscar umas pessoas, não sei se era ele, mas o André Luiz fala de umas pessoas que vieram ser buscadas do plano físico, tá? E aí saíram do corpo, e aí elas foram alavancadas pelo céu, e elas foram passando pelas camadas equivalentes, que nós chamamos de camadas atmosféricas, até chegar lá num posto de ajuda numa certa dimensão, tá? Então há sim uma correlação entre uma localização geográfica e o seu equivalente no plano espiritual. Isso não quer dizer, gente, que se você subir numa nave até a estratosfera, tá? Ou na ionosfera, se eu não me engano, acho que é na ionosfera, né, que fica como que é? A estação espacial, né? A ISS. Não é que se você chegar lá na ISS, tá? Onde está a ISS, que você vai ver o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual está ali. Mas ele está ali numa banda de frequência, ele está ocupando o mesmo espaço que aquela camada da atmosfera. Mas como ele está numa banda de frequência que não é perceptível para os olhos físicos, você não vai enxergar. Mesmo assim, né, tem vários vídeos de astronautas na ISS que às vezes eles veem movimentações sobrenaturais, tá? Que são tipo vislumbres de uma outra camada de existência que está ali sobreposta, às vezes até UFOs, tá? Porque tem ali toda uma camada de vida que não é perceptível aos olhos humanos, tá? Então, aonde que é o nosso objetivo na ascensão? É retornar para a última camada da ionosfera. Charlie, onde que eu estava antes de encarnar nessa vida que eu vou trabalhar na ascensão? Muito provavelmente, tá? Na ozonosfera, tá? Você estava em alguma cidade do plano astral médio, tá? Ali alguma colônia espiritual na ozonosfera e você encarnou no plano físico. Pode ter casos de pessoas que estavam ali... eu me confundi, desculpa. Sim, a maioria de vocês estavam nessas colônias espirituais na ozonosfera, tá? Ali no plano astral médio. E tem alguns de vocês, tá? Que estavam aqui já na ionosfera, ok? Estavam aqui nessa primeira camadinha da ionosfera, tipo nosso lar, e decidiram descer aqui no plano físico para completar a sua ascensão e subir direto para a última densidade. Gente, meu nariz está escorrendo. E subir para a última densidade da ionosfera, onde que já estão os mestres ascensionados. Gente, e quando a gente fala que cada camada tem várias densidades, gente, cada densidade em si parece uma dimensão em si, única. Então você pode estar numa mesma camada, numa mesma densidade, tipo sexta dimensão, ali na primeira densidade onde está a colônia nosso lar. E você vai subindo pelas densidades até você chegar na última da mesma camada, que ainda é a ionosfera, e você vê quão diferente quantos seres estão vivendo nessas camadas. Porque algumas pessoas me falam, olha, Charlie, tudo bem, eu estava, sei lá, na colônia nosso lar, desci aqui para praticar minha ascensão, mas aí depois subi. Só para subir para uma outra densidade dentro da mesma camada, mas meu amigo, tu não sabe quão diferente tá? O quão diferente então vale a pena. Até porque você acelera muito mais rápido o seu reconhecimento, entendimento de Deus aqui no físico do que trabalhando e estudando nessas colônias, tá certo? Tá, então é isso, pode ser os dois casos, tá? Você podia estar vivendo numa colônia na ozonosfera, aí você desceu aqui no plano físico para você conseguir subir, por exemplo, para a primeira camada da ionosfera, certo? Ou você poderia também estar na primeira camada da ionosfera e você decidiu descer aqui para você subir direto, nem até a última densidade da ionosfera, que é o plano crístico. Já subir direto para dentro da sétima dimensão, onde está a maior hierarquia de mestres ascensionados, tá? Então, assim, na última densidade da sexta dimensão, ali já é cuidado pela grande fraternidade branca e os outros ministérios da hierarquia espiritual até o fim da sétima dimensão,
tá? Da penúltima densidade da sexta dimensão, que é o equivalente físico da ionosfera, para baixo, aí ali é cuidado pelos ministérios de cada cidade ou colônia espiritual, certo? E aí eles recebem as instruções da última densidade da ionosfera para cima, mas eles têm mais autonomia, tá? Então é isso, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo aqui para vocês. Então, depois vocês podem pegar essas fotinhos. Tem esses gráficos na internet sobre as diversas camadas da nossa atmosfera física e do lado você escrever qual que é o equivalente espiritual. Lembrando, tá, gente? Vai haver algumas discrepâncias. Alguns livros, por exemplo, dentro do espiritismo, eles vão meio que discordar ou aparentemente entrar em contradição com onde é o equivalente espiritualmente falando de cada densidade espiritual de existência em relação à atmosfera física. Isso acontece, tá? Porque também depende, geralmente isso é ditado por espíritos, depende em que densidade aquele espírito estava morando, quando ele meio que psicografou, mandou essa informação, tá? Porque conforme você vai olhando do ponto em que você tá, o ponto de referência muda, então também muda o seu entendimento, tá? De qual camada da atmosfera física está em relação a qual densidade de existência no plano espiritual. Então, o mestre que está numa sexta dimensão de consciência, ele vai falar sobre coisas que às vezes quando ele estiver na sétima dimensão, ele talvez vai explicar e vai pontuá-las de maneira totalmente diferente, porque a visão dele ampliou mais. É como na vida, né? Às vezes você tem 20 anos de idade, você pensa sobre a vida de uma maneira, quando você tem 40, às vezes mudou radicalmente a sua postura, o seu entendimento sobre o mesmo assunto. Então isso acontece também com os espíritos que estão no plano espiritual. Lembrando que estar no plano espiritual em qualquer densidade ou camada não quer dizer que você é mais evoluído do que os que estão na Terra, tá? Por sinal, a gente encarna justamente porque a gente não era tão evoluído assim no plano espiritual. Tem coisas que a gente vem aqui aprender ainda, tá? A não sei que você vem para uma missão de ensino, aí é outra história, tá? E às vezes tem gente que vem para uma missão de ensino, né? Vem compartilhar tudo que aprendeu no plano espiritual e vem ao mesmo tempo aprender ainda as áreas que estão em defasagem em seu conhecimento evolutivo espiritual. Então, tudo tem uma relatividade aí. Mas eu espero que esse vídeo tenha dado um melhor referencial para vocês, tá bom? Eu sou o Charlie Oster, eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos do Diário de Bordo.